Divas e divos da Nanda, tudo bem com vocês, meus amores? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um jogo americano. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Nanda Ferreira e se você quiser aprender como que faz, só vem comigo. Pra quem não sabe, eu tenho o Instagram da minha casa, eu vou deixar o arroba aqui pra vocês verem, tá? E também tem o meu pessoal, que é o Nanda Papo de Divas. Vou colocar todos os meus Instagram aqui, que eu tenho pra dar e vender Instagram. No vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse jogo americano aqui, ó, gente, que é pra quem gosta de mesa aposta. Vou deixar as fotinhas rolando aí. Eu sou apaixonada por mesa aposta. Desde que eu vim pra minha casa, tem sido uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer. E eu acho que é todo um carinho em forma de mesa aposta, né? Você arrumar a mesa para os seus convidados, para quem vai chegar na sua casa, para o seu esposo, para sua amiga, para sua esposa, enfim, né? Então, assim, eu acho muito legal, eu adoro. E desde que eu comecei a pesquisar sobre isso, eu fiquei com vontade de fazer. Então, assim, eu acho que, claro que é muito válido a gente comprar com artesãos e tudo mais, mas se você tem vontade de fazer, não custa nada tentar. Eu tentei, gostei do resultado e vim mostrar pra vocês aqui como que eu fiz, tá? Lembrando que eu não sou profissional, nem um pouco profissional em costura. Eu tô começando a mexer na máquina de costura agora, a gente comprou uma máquina há pouco tempo, e eu tô começando a mexer agora e eu descobri que eu adoro. Às vezes me estresso um pouquinho com ela, mas eu gosto muito de mexer e eu tenho gostado muito de fazer essas coisinhas, sabe? Fiz várias pro Natal, fiz algumas coisinhas aqui pra casa e depois de aprender um pouquinho, mexer mais na máquina, eu vim mostrar pra vocês como que eu faço, que foi a primeira coisa que eu fiz, né, esse jogo americano. Enfim, quero muito que vocês aprendam também, então quem quiser aprender, só fica ligado, não é difícil. E se você tiver com um pouquinho de dificuldade, persiste só mais um pouquinho que vai dar certo. Esse foi o jogo americano que eu fiz, ó. Lembrando que esse jogo americano é muito legal, porque ele é dupla face, ó. Eu fiz dois tipos, eu fiz 4, na verdade, né? Fiz 4 jogos e eu comprei, gente, 1 metro de tecido, tá bom? Então, assim, eu comprei 1 metro de tecido de cada tecido. Como vocês podem ver, eu fiz dupla face, que é um lado é rosa e o outro lado é rosa com florzinha. Então, assim, você pode usar os dois lados da peça. E eu comprei 1 metro de cada tecido, mas não tem necessidade para essas 4 peças, tá? Para essas 4 peças, você pode comprar só meio metro de cada um, que vai ser o suficiente. Porque na loja que eu comprei, só vendia 1 metro. Pô, esse jeitinho aqui, ó, esse ladinho. Não sei se dá pra ver o acabamento, ó. Correntozinho, bonitinho. Em todo ele, ó. Aqui desse ladinho também, um acabamentozinho, tá? Todo direitinho. E esse daqui, ele não tem esse acabamento do lado de cá, ó. Eu fiz também esse aqui, ó, com esse acabamentozinho. Olha como é legal. Eu acho que fica lindo uma mesinha assim, ó, com um prato que seja estampado. Fica muito bonitinho e assim, gente, eu achei muito tranquilo de fazer. Você pode fazer, sim, de um lado só, né? No caso, assim, de um lado só que eu digo, a mesma estampa dos dois lados. Mas eu acho muito mais prático você poder fazer duas cores, porque você pode, né, mudar. Quiser usar o rosa, pode usar. Quiser usar o estampadinho, você pode usar. Então é isso, queria falar um pouquinho com vocês antes de começar a mostrar o passo a passo, tá? Então, essa é a peça que nós vamos fazer hoje. E se você quiser ver todos os detalhes, é só continuar assistindo o vídeo. Então, vamos lá, gente. Comecei com esse tecido aqui, que ele tem 1 metro. E eu poderia até fazer até 8 jogos americanos, mas eu vou fazer 4 pra gente ver como vai ficar, tá? Então, eu usei como base esse jogo americano de plástico, tá? E aí, eu fiz a base, ó. Fiz como se fosse uma moldurinha, como vocês podem ver. Fiz um pouquinho maior e usei ele como base. E fiz 2 centímetros, passando aproximadamente 2, 3 centímetros de cada lado, pra sobrar na hora da gente cortar e usar, poder eliminar essa parte aqui, tá bom? Então, ó, eu fiz essa forma com o jogo americano de plástico, que é mais fácil pra medir. Pra mim fica mais fácil assim. Tem gente que gosta de medir com fita, eu prefiro desse jeito, tá vendo? Ó, fiz a medida de fora e agora eu vou cortar e vou mostrar pra vocês. Gente, cortei, ó, quatro partes aqui, tá vendo? Que é a medida do jogo americano, desse aqui que eu usei como base, ó. E aí, mais ou menos 2 centímetros passando. Lembrando que não precisa ser exato, não precisa ficar perfeito. Por que não precisa ficar perfeito?
porque a gente vai, essa parte aqui ela vai morrer, tá? É só para poder a gente ter espaço para errar, tá bom? Agora eu vou fazer a mesma coisa, porque esse jogo que a gente tá fazendo aqui é um jogo dupla face. Fiz aqui com essa parte, vai ser dupla face. Então, um lado vai ser rosa e o outro lado vai ser destampadinho. Então, é legal que você tem os dois lados pra usar. Faz um jogo só com dois lados pra usar. Eu acho que assim fica mais fácil. Eu sempre procuro fazer quando eu faço dupla face. E aí, essa parte aqui, que é estampadinha, a gente vai fazer esse risco nessa parte aqui, que é clarinha, tá? Faz o mesmo processo, mede tudo de novo e corta as partes sobrando 2, 3 centímetros, só que desenhando na parte mais clara para não marcar esse tecido por fora. Queria mostrar para vocês que eu uso o próprio jogo americano para fazer a marcação nos dois, tá bom? Tanto no liso quanto no estampadinho. Inclusive a marcação de fora também, que é a marcação dos 2, 3 centímetros a mais. Eu uso o próprio jogo americano para poder fazer maior, eu uso como se fosse uma régua mesmo, para facilitar, porque eu sou bem prática, não tenho paciência para ficar medindo, essas coisinhas. Agora, como vocês podem ver, eu já recortei os dois, o dupla face, e recortei também o liso, né? Lembrando, gente, que na hora da montagem, essa parte que é estampadinha vai ficar para dentro, tá? Então, ó, nós vamos unir os dois, e a parte estampadinha vai ficar para dentro, a parte da marcação para fora, para que na hora que a gente for costurar, eu consiga enfiar a minha mão e puxar a parte que é para ficar para fora do lado certo. Agora, como vocês podem ver, as duas partes desenhadas estão para fora, tanto a rosa quanto a estampadinha. E como vocês podem ver também, as duas partes estão sobrando um pouquinho, tá? Que é para poder, quando a gente for passar a costura certinha, dar tudo certo. Esse é o tom de rosa que eu vou usar, é um tom de rosa bem parecido com o tecido. E aí facilita mais na hora de esconder, se tiver alguma falha e tudo mais. Eu passo certinho em cima da onde a gente fez o desenho com lápis, ou se você quiser um pouquinho maior, eu passo um pouquinho pra fora, tá? Nunca pra dentro, senão vai ficar muito pequenininho. Nesse caso eu passei certinho e é só você começar a costurar certinho na direção da linha, não tem mistério. Fazendo com cuidado, se você não tiver habilidade, faz bem devagar. Se você não tem habilidade, melhor fazer devagar do que fazer muito rápido e sair tortinho. E aí, para facilitar, eu nem tiro a costura do tecido. Eu só levanto a taxinha e aí deixo a agulha enfiada para poder a gente só virar. Fica muito mais fácil assim, e aí você não perde de onde você estava para continuar. Facilita bastante. Chegando agora nessa última parte do processo, da parte de dentro, você vai deixar uma fenda aproximadamente do tamanho da sua mão, que a sua mão precisa entrar, para que você consiga puxar esse tecido, tá bom? Então, antes disso, eu abaixo a travinha para que eu consiga fazer o arremate nesse pedacinho. Levanto a taxinha e corto as bordinhas, né? Aí vai ter vários rebarbas para você cortar, mas essa parte de dentro não importa muito não, a parte de fora importa mais. Então, você pode deixar as linhas pendentes, caso você não se incomode na parte de dentro. E aí, essas bordinhas que ficam, né? Eu gosto de tirar, de cortar um pouquinho, para poder ela não ficar tão redonda, senão na hora de virar, o nosso jogo americano fica muito arredondado nas bordinhas. Eu gosto de tirar esse pedacinho para facilitar e ficar pontudinho. Você pode empurrar com a sua mão ou com a tesoura. Como a minha unha é bem pontudinha, facilita, não precisa nem de tesoura. Mas se for mais fácil, só você enfiar a tesoura na pontinha para ela ficar mais pontuda.
chegando agora, depois que a gente conseguiu puxar o tecido, eu vou dobrar essas partezinhas que sobraram pra dentro, tentando deixar o mais retinho possível, né? A gente dobra, depois que a gente conseguiu dobrar certinho, a gente vai unir e colocar na máquina para fazer o fechamento de todo esse jogo americano. Então, a gente coloca a pontinha, abaixa a taxinha e vai até o final fazendo o acabamento, né? E fechando esse jogo americano também. Então tá basicamente pronto esse jogo americano. O restante é tudo detalhe, acabamento para ficar mais bonito, mais perfeitinho. Esse mesmo processo que a gente fez para fechar aquela partezinha que ficou aberta, eu gosto de fazer em toda a volta do jogo americano para que fique mais bonito e não fique fofinho, dá uma impressão que ele tá frouxinho, se você não fizer esse acabamento em volta. Agora é só cortar as bordinhas que ficam de linha, o que ficou excesso, né? E seu jogo americano tá pronto. Tá muito lindinho, fácil, mas eu quis fazer um diferencial um pouquinho, então eu fiz dois modelos, tá? Fiz dois modelos simples, como esse primeiro que a gente fez, e o segundo dei uma incrementadinha, né? Fiz as marcações, né, na diagonal, com o próprio jogo americano de plástico, aquele mesmo que eu usei. Como eu falei, eu não tenho muita paciência para medir, eu gosto de fazer tudo de olho, né? Como é para uso pessoal, eu não vou fazer nada profissionalmente. Então, assim, é o meu jeito de trabalhar com as coisinhas para mim, tá? Para eu não perder a paciência, eu prefiro fazer desse jeito. Então, eu faço as marcações de olho mesmo, uma distância considerável, para que fique bonitinho. E vou marcando com o próprio jogo americano e um lápis, né? Porque depois eu consigo apagar essa marcação de lápis. Já fiz a primeira para vocês verem, como vocês podem ver, não fica perfeito, retinho. Como eu disse, eu fiz bem de olho mesmo. Então, eu só coloco abaixo a taxinha e venho com ele retinho até o final, tentando ir devagar e fazendo o mais retinho que eu possível na marcação que eu fiz, que eu desenhei, tá bom? Nesse processo, a gente precisa realmente fazer um pouco mais lento para que fique mais retinho, porque senão sai a direção, você perde a direção e acaba ficando muito torto. Eu tentei apagar e consegui com a borracha, então já facilita um pouco, né? Que se a gente errar, a gente consegue apagar essa linha com a borracha, É bem tá bom? difícil fazer na marcação certinha, ó. Essas vezes eu ainda passo um pouquinho, tá? Aí eu vou vir com uma borrachinha, borracha de lápis mesmo, ó. E eu venho bem delicadamente apagando aqui, ó, esse lápis. E é isso, gente. Fez todo esse processo em todas as linhas. Faz o arremate, abaixando a taxinha e voltando, né? Traçando a máquina de volta. E aí você só depois cortar as rebarbas que ficaram, as sobrinhas de linha. E pronto, o seu jogo americano tá pronto. Tá lindo. Tem duas opções, dois modelos diferentes para você usar. Achei que ficou lindo. E agora eu quero que vocês vejam a mesa pronta. Olha que graça que ficou. Meus amores, e aí, gostaram do resultado? Gente, eu não tenho como negar que eu amei muito o resultado. Eu vou fazer várias mesinhas postas com ele. Ó, essa parte aqui, gente, com esse acabamento, eu fiquei muito apaixonada. E quando você mistura, assim, com um pratinho estampado, fica lindo. Com talheres rosa ou branco, vai ficar muito bonito. Não esqueça de curtir esse vídeo se você curtiu. E se inscrever aqui se você ainda não é inscrito, tá? Comenta aqui o que você achou, o que você quer saber. E não esquece também, óbvio, de me seguir nas minhas redes sociais, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!